Segundo a tradição judaica do livro dos Jubileus, um livro não canônico, Madai, filho de Jafé e neto de Noé, casou com uma das filhas de Sem. Então pediu aos seus cunhados Elan, Assur e Arfaxade para lhe dar herança e habitar entre eles, deixando as terras do norte do Mar Negro para onde foram os seus irmãos, os filhos de Jafé. Vamos conhecer os poderosos cavaleiros e arqueiros do Oriente Médio, os Medos. Mas antes de mais um episódio de nossa série Ancestrais, seguindo as rotas dos descendentes de Noé, descritos em Gênesis 10, lembramos você que esta é uma série e você poderá entender melhor este vídeo assistindo os episódios anteriores ou buscando nossa bibliografia nos links contidos aqui nas descrições. Deixe aqui a sua curtida, compartilhe esse vídeo e ao inscrever-se em nosso canal, acione o sino de notificações para receber os próximos vídeos. Os poderosos sumérios de 2000 a.C. foram repentinamente arrasados e dominados por invasores que desceram dos montes Zagros. Nós os chamamos de Gutis ou Gutians. Eles derrubaram o Império Acadiano e parecem ter dominado o sul da Mesopotâmia e reinado durante o período de algumas dinastias sumérias, sendo finalmente expulsos por Utu-Rengal de Uruk, que venceu o rei Guti-Trigan. Os nomes Gutis mostram que sua língua não estava relacionada a nenhuma língua da Mesopotâmia. Sua língua parece ser relacionada aos Tocarianos e à bacia de Tarim, onde foram encontradas as famosas múmias loiras. O Guti seria a língua indo-europeia mais antiga, o que combina muito com a ideia dos filhos de Madai vivendo entre o território dos semitas. Conforme assirologistas e arqueólogos, entre eles o famoso Leonard Woolen, a tradução da palavra Nanrum, usada para descrever a face dos Gutis, poderia ser traduzida como cor clara. Baseado nisso, estes pesquisadores têm assumido que eles eram loiros e de faces pálidas. Aparentemente, os grupos citas de Magog sempre estiveram relacionados aos Medos. Muitos têm apontado os Massagetai como ramo Guti, ou um tipo entre os citas e os Medos. Heródoto descreve os Massagetai vivendo e se vestindo como citas, guerreavam a pé ou a cavalo, usavam arco e lança, mas a sua arma favorita era o machado de batalha. A indumentária dos Medos e sua cavalaria arqueira muitas vezes também é comparada aos citas. Nas crônicas assírias, os Guti aparecem como Medos e o general Gubaru é descrito como um guerreiro medo do exército de Ciro e chamado de governador Gutian. Assim como os Medos, os Guti também têm sido considerados como ancestrais dos curdos, o que explicaria por que curdos, medos e citas são tão semelhantes em aspectos culturais. O Irã pré-histórico já registra pinturas rupestres de homens a cavalo, datada de 8000 a.C. A famosa cidade de Suzã é um sítio pré-histórico de 4300 a.C. e a cultura Kura-Araxes ia do Cáucaso até a Anatólia. Os Medos eram uma tribo de cavaleiros pastores com um exército de cavaleiros lanceiros especializados como arqueiros e com uma infantaria que portava escudos e espadas. Era a principal cidade dos Medos e o historiador Heródoto identifica 6 tribos dos Medos, sendo elas Buzai, Paretessanei, Struchatenes, Arizante, Budi e os Magi, sendo esta última aparentemente os magos, astrólogos e sacerdotes da religião antiga da Média, palavra que deu origem ao termo mágicos. Deioces foi o primeiro Shah do Irã
e unificador dos medos entre 700 e 647 a.C., os magos residiam em Hagá, hoje Teherã, capital do Irã. Os medos eram um dos povos iranianos com sítios arqueológicos da Idade do Ferro entre 850 e 500 a.C. e por muito tempo foram oprimidos por seus vizinhos, em especial os assírios. O medo Ciágires, em 624 e 585 a.C., segundo Jerônimo, o sétimo imperador medo, entrou em aliança com Nabopolassar e destruíram o Império Assírio. Sua capital foi Ecbatana. Casou sua filha com um filho de Nabopolassar, o famoso Nabucodonosor, que para ela construiu os jardins suspensos da Babilônia. Astíages, 596 a 560 a.C., foi o último rei medo destronado por Ciro o Grande, da Pérsia, que fundiu os reinos da Média e da Pérsia. Os povos curdos da atualidade se consideram descendentes dos medos. Sua religião ancestral parece muito com a religião da Medo-Pérsia, o zoroastrismo. A queda do Império Otomano ao final da Primeira Guerra Mundial havia aberto um caminho para a criação de um Estado curdo, previsto pelo Tratado de Sèvres, em 1920, que o situava no leste da Península Turca da Anatólia, na atual província iraquiana de Mossul. Porém, após a vitória de Mustafa Kemal na Turquia, os aliados modificaram sua decisão e, em 1923, o Tratado de Lausanne instaurou o domínio da Turquia, Irã, Reino Unido no Iraque e França na Síria sobre as populações curdas. Os curdos, que nunca viveram sob um poder centralizado, estão divididos atualmente em vários partidos e facções entre os 4 países. Muitos desses movimentos, além das fronteiras, são antagonistas, em função principalmente dos jogos de aliança com regimes vizinhos. No Iraque, os 2 principais partidos curdos travaram uma guerra que deixou 3.000 mortos entre 1994 e 1998. Finalmente se reconciliaram em 2003. 75% dos curdos se declaram muçulmanos sunitas, mas a religião yazidânica é muito anterior à própria chegada de Maomé, remontando aos primeiros povos na região do Kurdistão. Ela pode ser entendida como sincrética, tendo sofrido influências de diferentes outras crenças, ocidentais ou não. Nesse sentido, o yazdanismo adota o monoteísmo, mas como no zoroastrismo iraniano e outras religiões mesopotâmicas, acredita na existência de 7 arcanjos que protegem o mundo e até na reencarnação, crença típica do hinduísmo. O sol de 21 pontas da bandeira do Kurdistão é um dos principais símbolos do yazdanismo, representando o Deus monoteísta. O fato de radicais do Estado Islâmico serem xiitas e a maioria dos curdos sunitas, e a grande aversão dos primeiros ao chamado culto dos anjos, dos curdos, o faz serem grandes inimigos. Na Síria, as forças curdas lideram a Aliança das Forças Democráticas Sírias, que combatem o grupo Estado Islâmico, com o apoio de uma coalizão dirigida pelos Estados Unidos. A aliança lançou em novembro de 2016 a batalha para expulsar o grupo extremista de Raqqa, sua capital, de fato, no norte do país. No Iraque, os combatentes curdos também participam na luta contra os jihadistas. A violência no Iraque deslocou pelo menos 3 milhões de pessoas, 50% das quais fugiram para as províncias no norte do Iraque controladas pelos curdos, onde a Agência Adventista de Desenvolvimento e Recursos Assistenciais, a ADRA, está operando. Programas da ADRA dão enfoque à educação informal, proteção e restauração de meios de subsistência para as famílias mais vulneráveis do acampamento. Através de programas da ADRA, professores voluntários estão oferecendo educação informal para as crianças pequenas, com materiais da Unicef e seguindo os princípios orientados estabelecidos pelo governo regional do Kurdistão, no Iraque.
A agência também está fornecendo uma refeição nutritiva para cada criança que frequenta o programa e organiza atividades recreativas para 400 crianças. As atividades recreativas para as crianças incluem eventos esportivos, concursos de desenho, música e jogos. Os programas da ADRA no Kurdistão também incluem campanhas de conscientização tanto para os iraquianos deslocados quanto para a comunidade curda a respeito de higiene, os perigos do casamento infantil, educação das crianças, boas relações e cooperação com a comunidade. E inclusão de pessoas com deficiência, entre outras coisas. A Agência Adventista de Desenvolvimento e Recursos Assistenciais Internacional é o braço humanitário da Igreja Adventista do Sétimo Dia. Para obter informações sobre ela, visite adra.org.